Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Bruno Bueno, do Fábrica de Polícia, e olha eu aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso projeto Fabricando Policiais. Pessoal, ficou acordado que semanalmente eu estarei disponibilizando novos conteúdos pequenos, dicas, de forma que onde quer que você esteja, você consiga aprender, você consiga revisar conteúdos relacionados à área de direito, tá bom? No que diz respeito às carreiras policiais. Hoje, no nosso segundo vídeo, nós vamos falar um pouco a respeito da infração penal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar? Inicialmente, vamos falar sobre o conceito de infração penal. O que vem a ser uma infração penal? Infração penal é uma conduta em que a lei define como ilícita. Ou seja, são condutas, são comportamentos proibidos, que quando cometidos são punidos com determinadas penas, ok? Então, uma infração penal, as infrações penais, são condutas em que a lei define como ilícita e quando essas condutas são praticadas, elas são punidas com penas, tá bom? Um conceito simples aí de infração penal. Agora, o mais importante é a respeito das espécies de infrações penais. A legislação brasileira, ela dividiu a infração penal em duas espécies. Então vamos lá. Em duas espécies. Primeira espécie, crime, ou então delito. E a segunda espécie, nós temos a figura da contravenção penal. O crime, ele é considerado uma conduta mais gravosa. E a contravenção penal, ela é considerada como uma conduta menos gravosa. A contravenção penal, ela também pode ser chamada de crime anão, crime formiga, delito liliputiano, ok? São outras formas a qual a contravenção penal ela é conhecida. Então vamos lá. A infração penal, ela é um gênero que possui duas espécies. Quais espécies são elas? Crime, ou também chamado de delito, e a contravenção penal. A contravenção penal, ela também pode ser chamada de crime anão, crime formiga, delito liliputiano, que são as condutas menos gravosas. E o crime são aquelas condutas consideradas mais gravosas. Tranquilo? Não se esqueçam, infração penal é gênero, que comporta aí duas espécies, crime ou delito e contravenção penal. Galera, esse esqueminha aqui, ele é chamado de sistema
bipartite ou dicotômico. Tranquilo? Que é o sistema adotado no Código Penal brasileiro. O conceito de crime e o conceito de contravenção penal, eles estão lá no artigo 1º, da Lei de Introdução ao Código Penal, tá bom? Então vamos dar uma lidinha aqui a respeito do conceito de crime e o conceito de contravenção penal. Vamos lá. Artigo 1º. Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Tranquilo? Esse é o conceito de crime segundo a Lei de Introdução ao Código Penal. Já contravenção é a infração penal a que a lei comina isoladamente a pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então notem que a Lei de Introdução ao Código Penal, ela já traz aqui o que é considerado crime. Então é considerado crime aquelas infrações penais que combinam o quê? A pena de reclusão ou de detenção, seja ela isoladamente, ou alternativamente, ou cumulativamente com a pena de multa. Tranquilo? Já é considerada contravenção aquela infração penal que a lei combina o quê? A pena de prisão simples ou de multa, ou então as duas, seja de forma alternativa ou cumulativamente. Professor, o senhor pode me dar um exemplo de um crime e um exemplo de uma contravenção? Sim, eu posso. Então vamos lá. Um exemplo de crime. Lá no artigo 121 do Código Penal, nós temos a figura do homicídio simples. Tá bom? Tipificado no artigo 121, o homicídio simples, matar alguém. E um exemplo de contravenção penal está lá no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que é a figura das vias de fato, que fala praticar vias de fato contra alguém. Vocês concordam comigo que praticar vias de fato contra uma pessoa é menos grave do que o homicídio? Não é? Então aí está um exemplo de um crime e um exemplo de uma contravenção penal, ok? Dando continuidade, vamos falar agora um pouquinho a respeito das diferenças entre o crime e a contravenção penal. Vamos lá. Em relação à aplicação da lei penal, anotem aí. No crime, a lei brasileira será aplicada em todo o território nacional e no estrangeiro. Então aqui, ó, de acordo com a aplicação da lei penal, no crime, utilizaremos o princípio da territorialidade, ou seja, a lei penal ela será aplicada em todo o território nacional. E também o princípio da extraterritorialidade. Beleza? Que é quando a lei penal ela é aplicada ao crime praticado no estrangeiro.
ok? Agora, a aplicação da lei penal nas contravenções. A aplicação da lei penal, ela somente será aplicada, né, a lei brasileira, somente nas contravenções praticadas em território nacional. Somente nas contravenções praticadas no território nacional. Galera, o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade vocês vão encontrar lá no artigo 5º e 7º do Código Penal, ok? Já a aplicação da lei penal no que se refere às contravenções está disposta lá no artigo 2º da Lei de Contravenções Penais. Tranquilo? Vocês podem entrar lá e dar uma lidinha nesses artigos. Tranquilo? Então vamos lá. Já falamos a respeito da aplicação da lei penal. Agora vamos falar a respeito da tentativa, a figura da tentativa. Nos crimes, a tentativa, ela é sim punível. Está previsto, ó, lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ok? Agora, a tentativa nas contravenções ela não é punível. Que está previsto lá no artigo 4º da Lei de Contravenções Penais, ok? Agora, em relação ao tempo de cumprimento da pena. Nos crimes, muita atenção aqui. Antes da criação do pacote anticrime, a pena privativa de liberdade ela não podia ser superior a 30 anos, tá bom? Essa era a redação do artigo 75 do Código Penal. Agora, como sobreveio aí o pacote anticrime, foi alterado esse artigo 75. Então, as penas privativas de liberdade, elas não poderão ultrapassar quarenta anos. Beleza? Então, não é mais 30 anos, as penas privativas de liberdade, elas não podem ser superior a 40 anos. Está previsto lá no artigo 75 do Código Penal. Agora, em relação às contravenções, a pena de prisão simples. Opa! Não pode ultrapassar 5 anos.
Belezinha? Está previsto lá no artigo 10 da Lei de Contravenções Penais. Beleza? Nesse primeiro slide, nós vimos aqui 3 diferenças, que foi em relação à aplicação da lei penal, em relação à tentativa e também em relação ao tempo de cumprimento da pena. Então vamos dar continuidade no próximo slide. Em relação agora à ação penal. No crime, a ação penal, ela pode ser pública, incondicionada ou condicionada, ou condicionada, ou então privada. Ok? Que está previsto lá no artigo 100 do Código Penal. Agora, em relação à contravenção penal, a ação penal, ela somente será pública incondicionada, tá bom? Pública incondicionada. Que está previsto lá no artigo 17 da Lei de Contravenção Penal, da LCP. Agora, em relação ao elemento subjetivo, vamos lá. No crime, a conduta ela pode ser dolosa, culposa ou preterdolosa. Está previsto lá no artigo 18 do Código Penal. Beleza? Em relação agora à contravenção penal, no que diz respeito ao elemento subjetivo, basta a ação ou omissão voluntária. Basta a ação ou omissão voluntária, que está previsto lá no artigo 3º da Lei de Contravenção Penal. Beleza? Outra diferença bastante importante em relação ao crime e à contravenção penal é as penas. Então vamos ver como que fica a questão das penas nos crimes e nas contravenções penais. A pena no crime, ela poderá ser de reclusão ou detenção seja ela isoladamente
Ou então, alternativamente, ou então cumulativamente, com a multa. Beleza? Agora, no que diz respeito aí às penas da contravenção, será a pena de prisão simples, ou multa, ou então ambas, ou então de forma alternativa ou cumulativamente. Beleza? Então, em relação à diferença do crime da contravenção penal, nós acabamos de ver aí 6 diferenças, que são as principais diferenças entre o crime e a contravenção penal. As observações finais da nossa dica de hoje, da nossa aula de hoje. Vamos lá, anotem aí. Primeira observação. Delito é sinônimo de crime. Beleza? Lembrando, infração penal é gênero que possui duas espécies: crime ou delito, e a segunda espécie, contravenção penal. Galera, segunda observação, anotem aí. Não confundir o conceito analítico de crime com esse sistema dicotômico, que foi o sistema adotado pelo Código Penal brasileiro. Conforme o conceito analítico de crime, crime é um fato típico, ilícito e culpável. Isso é denominado aí o sistema tripartite. E no que diz respeito às infrações penais, o Código Penal adotou o sistema bipartite ou então dicotômico, tá? Por quê? Porque é dividido em duas espécies. Finalizada todas as nossas observações, vamos só dar uma conferidinha aqui. Então vamos lá. Infração penal, né? Ela é uma conduta em que a lei define como ilícita, e essa conduta ela gera uma pena para a pessoa que descumprir a lei. Em relação às espécies, a infração penal ela é um gênero que possui duas espécies. A primeira espécie, crime ou delito, ou então a segunda espécie, contravenção penal. O crime é uma conduta mais gravosa e a contravenção ela é uma conduta menos gravosa. A contravenção penal ela também pode ser denominada de crime anão, crime formiga ou delito liliputiano. Beleza? E o sistema adotado aí pelo Código Penal é o sistema bipartite ou dicotômico em relação a essa divisão aqui da infração penal, ok? Visto também todas as diferenças, galera, eu vou pedir que vocês tirem print, tá? Anotem, se vocês acharem melhor anotar, anotem, fiquem à vontade, tá? Isso daqui eu fiz para vocês anotarem mesmo, para vocês tirarem print mesmo, ok? Eu espero ter contribuído um pouco aí com o conhecimento de vocês, com o estudo de vocês, e muito obrigado e até a próxima. Abraço!